Mexi em alguma coisa aqui, gente. Oi? Oi, gente, boa tarde. Esperar o pessoal entrar. Gente, o Materna entrou. Tudo bem? Tia Cris, André Ferraz, Natalinha do Sinergia Materna. Vamos aos testes. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? A imagem tá bacana? Fala aí pra mim. Deixa eu fixar aqui o tema da live. A minha convidada acabou de entrar. Deixa eu só fixar aqui, Fernandinha, e eu já te chamo. Ó, vamos lá. Ops, fixar comentário. Prontinho. Maternidade organizada. Deixa eu chamar aqui a Maria, Nelly, Rose Carvalho, Jane Almeida. Que bom, hein? Tanta gente bacana entrando para prestigiar a gente aqui. Fernanda, e aí, como é que tá esse período de isolamento social na sua cidade? Me fala um pouquinho. Olá, tudo bom? Tá dando uma travada, eu acho. Tudo bem. Tá travando? Acho que tá com delay, assim. Acho que agora foi. Fala. Melhorou. E aí, me fala um pouquinho como é que tá o isolamento social na sua cidade? Flexibilizou? Você já tá conseguindo voltar à rotina? Como é que tá? Bom, voltar à rotina é um pouco difícil, né? Porque ele ia pra escola, mas tá começando a abrir as coisas. A maternidade organizada é minha vizinha. Não tá, abriu assim, tá começando a abrir agora o shopping, vai começar a abrir o parque, mas ainda tá tudo muito estranho ainda. Tem gente que Entendi. já acha que voltou, tem gente que tá ali perdido em cima do muro, tá uma confusão ainda. Entendi. Mas daqui a pouquinho a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai voltando à normalidade, né? E Sim, tentando respirar um pouco, porque esse período de quarentena, sendo mãe, esposa, casa para administrar, né? uhum. É bem puxado. Então, a gente já tem uma audiência aqui, tá? Então, eu vou começar. Para quem não me conhece, eu sou a Kenia Gralha, sou jornalista em transição de carreira para coach materna e educadora parental em criação e comunicação consciente. E sou mãe do Lucas, sou casada. O Lucas tem 1 ano e 11 meses, então tá bem nessa fase do tema de hoje, né? Dos 3 temas que a gente vai abordar. E eu quero dizer, Fernandinha, que é uma honra, é um privilégio muito grande ter você aqui como minha convidada. Fernandinha é minha amiga do curso também, né? De coach materno. A gente se conheceu no curso do Instituto Te Apoio. Inclusive, eu queria mandar um beijo para a Vivi e para o Diego, que são muito fofos. E, e eu acho importante a gente fazer essa apresentação, porque tem muita gente que não me conhece, que vem através do seu convite, ou vem através do convite Uhum. de outras pessoas que vão compartilhando, né? E aí Sim. eu passo a bola para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a Fernanda Salles. Bom, eu sou a Fernanda Salles, eu sou mãe do Léo, ele vai fazer 3 anos agora em agosto. Eu sou, ou era, fisioterapeuta e após a maternidade me vi perdida, fiz o coach materno e me redescobri, ou me reencontrei na educação parental. Sou certificada em disciplina positiva e hoje eu trabalho com mães. Eu tenho uma plataforma também, que é o Educando Juntos, que é uma plataforma com cursos e conteúdos todos referentes à educação respeitosa, consciente. E eu faço Bacana. atendimentos online, entrei nesse mundo materno de cabeça e adoro, amo ajudar outras mães também a se redescobrirem nesse caminho louco que é ser mãe. Que bom, e você compartilha suas experiências assim de uma forma muito bacana, de uma forma leve, sabe? Eu adoro, assim, eu te sigo desde o Obrigada. iniciozinho e fica o convite aí para todo mundo seguir a Fernanda Salles no @a.rodamaterna. Pessoal que está entrando, quem puder, ainda dá tempo de compartilhar, né? Clica aí no aviãozinho, compartilha com todo mundo que você puder para entrar aqui e ficar sabendo mais, né, sobre essa troca de experiência que a gente vai fazer aqui. Então, gratidão novamente por você estar aqui comigo.
E assim, para quem está acompanhando, eu estou fazendo uma série que chama Maternar é Perder o Controle. Nós estamos no 6º episódio, né? Já falamos sobre várias fases da maternidade. E hoje a gente vai falar aqui sobre o início na escolinha, o processo de adaptação, desfraude e eu não quero dizer, tipo, a terrível fase, né? Dos 2 anos. Mas porque a gente que está estudando isso agora, a gente fica até, não pode falar dessa forma, né? Porque é uma fase que a criança está se descobrindo e tudo. Então, assim, é bem complexo esse tema. E eu queria saber, tipo, para você, o que que significa, assim? Você concorda com essa afirmação de maternar é perder o controle? Completamente. Eu sou do estilo totalmente, ou era, na verdade eu ainda sou, né? Mas como mãe eu tenho que me controlar um pouco mais. E a maternidade ela veio justamente para quebrar isso, porque a gente não tem controle de nada. A gente não pode querer que as coisas saiam sempre do mesmo jeito, porque a gente vai se frustrar. E eu acho que a leveza na maternidade é justamente abrir mão do controle, a gente entender que a gente não tem controle. É óbvio que a gente precisa, né, ter um norte para seguir, para não ficar as coisas jogadas e tudo mais. Mas se a gente ficar fixa naquilo que a gente tem que ser daquele jeito, que o nosso filho tem que ser daquele jeito, que a gente ficar comparando ele com aquilo, com aquele filho idealizado, aquelas expectativas altas, ter controle de todas as situações, a gente fica doida. Então, para mim, a Verdade. maternidade veio justamente para quebrar essa ideia de que eu tinha controle de tudo da minha vida. E na hora que eu percebi isso, foi uma virada de chave, assim, de. Parece que eu tirei um peso das minhas costas. Foi um divisor de águas mesmo. Que bacana. Você sabe que a gente tem uma linha, assim, um perfil bem parecido, né? Porque eu sou exatamente igual. Tipo, eu faço um controle, tipo, todo dia tem que ser assim. Se uma coisinha sai do script, nossa senhora, eu ficava louca. Mas graças a Deus eu tô conseguindo administrar bem isso. Então a gente vai começar aqui com exemplos práticos, Fernandinha. Você que é mãe do Léo, o Lucas ainda, o meu filho, né? Ele ainda não, eu não passei por esse processo. Inclusive eu tô bem ansiosa, né? Eu acho que vai ser bem fácil para ele, mas para mim vai ser muito difícil. Eu tô procurando escolas aqui em João Pessoa, tipo, que tem a câmera, tipo, a neurótica, né? A louca da maternidade. Mas O como é que controle. foi? Assim, o Léo, ele já, exatamente, ele já entrou na escolinha, né? Tipo, ficou um tempo, teve que parar agora por conta do isolamento social, da pandemia. Como é que foi para você? Você viveu a maternidade exclusiva durante muito tempo também. E aí, como é que foi que você decidiu, assim, não, vou colocar o Léo na escolinha? Uhum. Bom, eu pude escolher, né? Eu tive a oportunidade de ficar com ele e no início eu escolhi que eu ia ficar com ele até os 2 anos. Só que aí ele fazia 2 anos em agosto. Eu falei, quando for no início do ano, né? Que seria esse início de ano agora, eu colocaria ele na escola. Só Sim. que aí quando deu 1 ano e 6 meses, eu precisei abrir mão do controle e voltar atrás no que eu tinha determinado, que era até os 2 anos, porque eu estava exausta. Eu estava num burnout que eu não estava mais feliz em ser mãe. Eu acordava Uhum. cansada, eu acordava frustrada, porque eu estava precisando me reencontrar, me redescobrir, me sentir alguém além da Fernanda mãe. E Sim. foi um período bem difícil, porque eu ia ter que voltar atrás no que eu tinha falado, que eu ia ficar com ele até os 2 anos, que eu queria ficar com ele até os 2 anos. Então, era para mim abrir mão de uma coisa que eu tinha escolhido e voltar atrás. Isso para mim era horrível, mas eu consegui. E aí eu estava segura de que eu precisava colocar ele na escola. Então, eu acho que essa minha segurança me ajudou muito a passar para ele essa segurança de que ele podia ficar na escola, né? E na época eu estava morando no interior de São Paulo, então eu escolhi uma escola que tinha bastante ar livre, uma escola que se adequava à filosofia de vida que a gente tem em casa.
Então, era uma escola que batia muito com os Uhum. nossos valores, os nossos conceitos. Então, eu me sentia muito segura naquela escola. E aí, a adaptação na escola também era a semana inteira, eu ficava junto, eu ia para dentro da sala de aula, ele podia vir até mim a hora que ele quisesse. Então, tudo com bastante respeito, com bastante carinho. Eu fui conversando com ele, eu levei ele para visitar as Uhum. escolas que eu ia, para ver em qual escola eu percebia que ele se sentia bem. Então, foi um processo Sim, bem tranquilo. E aí, no que início do ano, bacana. a gente mudou de cidade, então teve que outra Outro readaptação, processo. né? Porque aí é outra escola. E foi super tranquilo também. Ele se sente super bem na escola, ele gosta de outras. Ele sempre foi. Eu nunca fui Sociável. muito possessiva, então ele sempre vai com todo mundo. Ele tem, assim, uma autoconfiança, uma autonomia, então ele se sente seguro para ir e ficar longe de mim. E eu acho que isso Que na hora da escola bacana. é importante porque eles se sentem seguros, né? E aí agora, esse assunto é até interessante, porque com o retorno das aulas, né, eu estava conversando na escola dele, vai ter que ter uma readaptação, né? Porque muitas crianças ficaram Sim, muito tempo em casa muito e tempo em muitas casa. têm dificuldade de ir para a escola. Só que agora a readaptação, os pais não vão poder ir, porque não tem como aglomerar muitas pessoas, né? Então, para algumas Sim. crianças realmente vai ser um pouco mais traumático, mais drástico, assim, porque os pais não vão poder acompanhar tanto, né? Voltando agora, nesse ano Aham. principalmente. Mas aqui o processo foi bem tranquilo e eu acho que a adaptação escolar é muito mais para a mãe, que nem você tá aí desesperada, do que para os filhos, porque eles lidam super bem. Quando a gente Exatamente dá para isso. eles essa autoconfiança, essa autonomia, eles Autonomia. querem estar ali junto de outras crianças, eles precisam desse contato social, né? E é muito mais da gente de Uhum. desapegar, de deixar aí, de sair debaixo da nossa saia, né? De ver eles crescendo Aham. e a gente passar essa segurança. Acho que o maior ponto mesmo é na hora que a gente passa essa segurança para eles, eles se sentem seguros o suficiente para falar, ok, minha mãe confia de me deixar aqui, então eu posso ficar. Porque se a gente fica Entendi. assim, ah, ele não fica, ele não vai, ele sente que a gente não tá confiante e eles ficam assim, se minha mãe não quer me deixar aqui, por que que eu vou ficar? E aí eles Aham. abrem o berreiro, né? Nossa, faz muito sentido isso que você está falando. Me fala uma coisa, assim, porque ele é bem pequenininho ainda, né? Vai fazer 3 anos e nesse processo, assim, eu tenho relatos de crianças, tipo, mais novinhas do que Lucas e os pais nesse período de isolamento totalmente enlouquecidos porque eles recebiam atividades como se fossem crianças maiores, né? E aí os pais, meu Deus, mas como assim? Tipo, eu vou ter que ir lá conversar com a escola, porque meu filho ainda não sabe desenhar, né? Tipo, o máximo que ele vai fazer é um rabisco, né? Existiu isso também na escolinha que você colocou o Léo? Então, isso é muito de escola, né? A escola que eu coloquei ele, ela já segue bastante a disciplina positiva. Ela não é Hum, Montessori, ela é construtivista, mas ela tem uma filosofia um pouco Montessori. Então sim. lá, a ideia deles foi manter apenas o convívio social e a interação. Então, para as crianças não perderem aquela conexão com as professoras, eles mandam alguns vídeos, tem uma aula pelo Zoom para eles se verem só, mas sem cobrança, sem ter que entregar material, sem ter tarefa, não tem nada. Eles só Ai, mandam e quem maravilhoso. quiser assistir, assiste. Mas isso é muito do estilo da escola, Bacana. né? E também tem um Sim. lado de que muitos pais, mesmo pais de pequenininhos, eu ouso até dizer que é uma grande maioria, acha que os filhos vão para a escola pequenininhos e eles precisam aprender. Uhum. Então, os pais cobram a escola, da escola ter que dar conteúdo e cobrar, porque senão eles vão falar assim, ué, tô pagando a escola para a escola ficar mandando musiquinha? Que escola é Entendi. essa? Então, eu vejo o lado da escola também de ter que agradar esses pais, entendeu? Então, é muito, por isso que eu acho que é muito importante, na hora que você vai escolher uma escola, você escolher uma escola que ela bata com os Com a seus filosofia que valores, você tem, né, dentro com os de seus casa. valores, porque dependendo da criança, a criança vai ficar muito mais tempo na escola do que em casa. Então, Sim, todos os conceitos, os valores, as crenças que essa criança vai aprender vai vir da escola. Então, se a escola fala verdade. uma coisa e na sua casa você fala outra, não faz sentido nenhum. E na primeira Uhum. infância, a gente sabe
que é a época que as crianças mais aprendem numa velocidade incrível e é a época que elas aprendem a parte de inteligência emocional, de valores, de crenças. Então, é nisso que a gente tem que focar nessa época. Não é se ela vai aprender a ler, escrever e contar até 100. Entendi. Então, esse foi o meu foco quando eu procurei escolas, quando eu procuro escolas, umas que eu sempre procuro, e aí a gente pode até entrar na do desfraude. Em todas as escolas que eu visitei, uma das minhas perguntas era como vocês fazem o desfraude? Sim. Porque... E deu uma travada. Deu uma Voltou? travada aqui, eu tô te ouvindo. Ah, voltou. Sobre o desfraude. Como é que eles faziam a adaptação, né? Como é que eles se relacionavam em relação ao Isso é desfraude. uma Porque, pergunta que eu fiz em inclusive, todas as escolas. eu já escutei também, assim, muitas mães que chegam absurdamente indignadas, né? Ah, a escola está exigindo que o meu filho não use mais fralda. E, tipo, ainda nem comecei, nem pensei ainda no assunto, né? Isso realmente Sim. existe. E aí, você sempre perguntava e eles respondiam de boa e foi exatamente, tipo, do jeito que eles falaram como fazia, eles fizeram de verdade, porque falar é uma coisa, né? Executar lá o processo diário é mais complicado um pouco. Normalmente o desfraude é feito na turminha do ano que vem, né? Que ele vai entrar, que é a partir dos 3 anos. Mas ainda existem Sim, escolas que não recebem a criança se ela estiver com fralda. Porque, assim, olhando pelo lado da escola, cara, ter fralda demanda mais um profissional, porque aí tem que ter aquela assistente que vai trocar fralda, que vai levar, ou se for para o desfraude, tem que ficar uma pessoa totalmente responsável pelo desfraude para ficar levando no banheiro, aí vai fazer xixi, vai sujar. Então, para a escola é um gasto extra, é uma dor de cabeça que eles não querem lidar muitas escolas. E antigamente isso uhum, era normal. Deu 3 anos, tem que desfraudar, e aí as escolas fazem aquele que eles chamam de desfraude coletivo. E aí eles pegam, tipo, 5 crianças. sim, Essas 5 aqui estão com mais cara de desfraude, vamos levar elas para desfraudar. Esse era o normal antigamente. Ainda tem escola que faz isso. uhum, Inclusive na internet, uma época dessas, rolou uma foto de uma escolinha que tinha um moral da fralda e tinha a foto da criança que usava fralda e da criança que usava calcinha e festinha da fralda, assim, sabe? Tipo, humilhando mesmo as outras quem crianças que ainda não usava, tinham né? Ai, desfraldado. sim. Então, é um absurdo. Então, quando eu fui procurar a escola, né, por conta da filosofia que eu sigo, da disciplina positiva e tudo mais, as escolas que eu procurava já eram mais adeptas do desfraude respeitoso, né, guiado pela criança. Mas mesmo assim, teve uma Sim. que eu vi que ela ficou meio em cima do muro para responder, e aí eu já descartei. Eu falei, eu não quero essa escola. Porque o desfraude, né, que nem você também fez o coach aí de criação Uhum. consciente, já existem vários estudos, né, que comprovam que o desfraude é muito mais eficiente, né, se for guiado pela criança. A criança não é desfraudada, se desfralda. Então, na hora que ela se sentir pronta, Existem ela vai sinais, né? Assim desfraldar. como na introdução alimentar, existem os sinais também para o desfraude. Sim. Alguns dos sinais por exemplo, pular com os 2 pés, porque é a mesma área do cérebro que controla o esfíncter. Mas isso não quer dizer que uma criança que pule já é para ser desfraldada. Então, a gente tem que Sim. pensar assim, poxa, que nem o Léo, ele pula com os 2 pés, mas ele não está pronto para desfraldar. E outros sinais é que Aham. a criança, né, primeiro, ela percebe que ela fez, então ela avisa que já fez. Fiz xixi. Aí depois ela começa a avisar, tô fazendo xixi. Que ela começa a perceber no ato. E depois ela começa a avisar, vou fazer xixi. E isso é um processo, né? Então, eu sou muito adepta da linha de ele vai me falar quando ele estiver pronto. Não tem idade para o Sim. desfraude, assim, fixa, né? Que antigamente, e a gente tem aquela pressão social, né? Nossa, tem 3 anos e ainda tá de fralda. Tá muito velho para ficar de fralda.
E é engraçado E que isso pode acarretar, assim, problemas muito fortes, assim, no emocional da criança, né? Eu fui uma criança que passei por muita coisa, porque eu fiz xixi na cama, gente, até, sei lá, adolescente. sim, E e aí, isso tipo, eu é ficava um de dos pontos do desfraude castigo. errado. Nossa, minha mãe já me botou, mãe, eu te amo, mãe. Eu sei que a senhora fez tudo, deu o seu melhor por mim, a senhora fez o que a senhora tinha de informação, mas, gente, minha mãe falava assim, minha filha, se você fizer xixi na cama, eu vou botar você para botar o colchão lá embaixo, na frente dos seus amiguinhos. E eu tinha que fazer. Tipo, uma vez ela descobriu uma promessa. Ah, minha filha tem uma promessa que se você pedir uma pitadinha de sal, de porta em porta, você vai parar de fazer xixi na cama. E eu, como assim, mãe? É, vai funcionar. A gente morava num residencial que era um apartamento, tipo, eram, sei lá, 56 blocos de apartamento com 4 andares e 4 apartamentos. Ela tá rindo aí, menina, kkkk, eu vou contar. E aí, simplesmente, ela dizia, tipo, você tem que ir de porta em porta. E eu ia lá de porta em porta. Ai, você pode me dar uma pitada de sal? Pra quê, minha filha? Não, porque se você me dar uma pitadinha de sal, eu vou parar de fazer xixi na cama. E olha o constrangimento da criança, né? É Mas muito eram as surreal isso. informações A que Maria tinham, né? participou disso aí, ó. Mas Eram eram as informações que informações ele que tinha. tinham. Ela fez o melhor que ela pôde. E eu digo muito Sim, isso hoje em dia, sabe? é, e Mas eu, esses sinais são muito importantes. O Lucas, Fernanda, com 1 ano e 6 meses, a gente foi para Belém. E quando voltou, a gente ficou em Natal. E antes, aliás, na ida para Belém, a gente passou por Natal. E aí, quando chegou na casa da minha mãe, ele olhou e falou assim: olhava, apontava para o banheiro e fazia xixi, xixi. Aí eu, você tá fazendo xixi? Aí ele, xixi, apontando pro banheiro. Eu falei, você quer fazer xixi, filho? Aí ele, xixi. Aí eu fui lá no vaso, peguei um banquinho, botei ele em pé, arriei a fralda e ele fez xixi. Tipo assim, ele fez isso algumas vezes, mas ele não tá pronto para desfraldar. sim, Entendeu? Ele o tem Léo, muitos sinais, mas ainda não tá pronto. exatamente. O Léo, na hora de tomar banho à noite, eu tiro a fralda dele, aí eu falo, ah, Léo, vai lá fazer xixi. E ele tem um mictório de sapinho que fica na porta do banheiro. Aí ele vai lá no mictório, ele para, ele faz força e faz xixi. Então ele consegue já induzir o xixi. Mas teve uns 2 dias que ele falou assim, hoje eu não quero usar fralda. Ok, você não quer usar fralda, beleza. Coloquei uma cueca nele, ficou sem fralda. Aí umas 2 vezes eu falei, vamos lá no banheiro? Ele, vamos lá no banheiro. Mas aí eu tenho que lembrar ele de ir no banheiro. Se eu não lembrar, ele não faz. Aí eu Sim, teve até um dia que ele fez cocô. Aí eu falei, não, mas você tá de fralda. Ele, ou você tá de cueca. Ele, não, mas eu tô de cueca, não tem problema. Eu falei, não, Léo, não é que nem a fralda. E aí nos outros dias ele falou aham, assim, hoje eu quero ficar de fralda. E tudo bem, sabe? Então é uma coisa guiada pela criança. E já tem estudos, né, que mostram que esses problemas que a gente tem de infecções urinárias de repetição, às vezes adolescentes que começam a urinar na cama durante a noite, todos esses problemas que a gente vai ter lá na fase adulta foi por conta de desfraude no momento errado. Então, eu acho que a gente tem muito que se verdade. desapegar desses julgamentos, dessas crenças e dessa pressão Sim. social e olhar para o nosso filho. Falar assim, meu filho está pronto? Ou isso é uma coisa que eu preciso? Uhum, Ah, eu quero que ele pare de usar fralda porque fralda é caro e é mais fácil e eu quero que ele pare de usar fralda. Mas ele está pronto? Eu já vi criança que nem verdade. você, que o filho faz xixi nas calças, aí ele apanha. Aí a criança apanha tanto de fazer xixi e de não fazer cocô, que ela começa a aprender. Aí uma criança começa a ter prisão de ventre, tem medo do cocô, É, não quer fazer cocô, fica tipo semanas sem fazer cocô porque ela segura, segura, segura para não verdade. fazer e aí ela não faz mais e aí ela começa a apanhar por causa disso. Gente, como que alguém Engraçado que apanha eu li sobre porque fez isso. xixi nas calças? Eu li sobre isso, inclusive, até antes do Lucas nascer. E ele bebezinho, tipo, até ele recém-nascido, a gente pode traumatizar a criança. Porque se tem aquela mãe que tem nojo do cocô, né? E aí, tipo, a pessoa, Sim, a criança fez aquele cocô e melou tudo, né? E aí, se você chegar, tipo, ai, que nojo! Isso pode gerar um sim, trauma na criança. E ele simplesmente parar de fazer cocô, começar a ter constipação. É sim. muito, muito interessante, assim, as formas, né? Por isso que eu digo, Ou, gente, para ser exatamente. pai e mãe tem que estudar.
Inclusive, assim, esse processo todo, tipo, você já dominava a disciplina positiva ou você começou no processo caminhando com o desenvolvimento do Léo? Bom, lá, que nem eu falei pra vocês, né? Lá quando eu fiz, que ele fez 1 ano e 6 meses, que foi que chegou o auge do meu estresse e o auge do estresse dele, porque ele estava apenas refletindo tudo que estava passando dentro Que de você mim, estava né? passando? Então, o que que aconteceu? Nesse momento, eu comecei a estudar. Eu fiquei assim, gente, não é possível, tem alguma coisa errada, porque eu gritava, eu botava de super nani lá, né? Botava, tem 1 ano, vai ficar 1 ano sentado pensando no que fez, e ele ria da minha cara, tipo, ele saía correndo, tipo, e eu ficava, que isso, que desaforo, né? E eu falava, mas não é possível, eu não Tá quero me fazer desse. desafiando! Eu não quero educar desse jeito, eu não quero fazer que nem faziam comigo, mas na hora H, você não sabe o que fazer, você vai pro seu automático, né? Que é o que fizeram com O você. padrão de E aí eu repetição, comecei a estudar, comecei a ler sobre disciplina positiva, eu li o livro, comecei a pesquisar na internet, né? Tipo, como não bater na criança, não sei o que. Aí apareceu a disciplina positiva na minha vida, e aí eu comecei a ler o livro e tentar aplicar. Mas na hora que eu começava a aplicar, eu sabia a teoria ali, né? Mas eu não tinha o autoconhecimento, né? Eu não sabia de mim, dos meus gatilhos. E aí a teoria não dava certo. Sim. E aí foi que eu falei assim, eu preciso olhar para mim também. Aí eu fiz o coach materno. E aí depois disso eu fiz a certificação, porque aí começou a funcionar. E eu falei assim, eu quero trabalhar com isso, Aham. eu quero ajudar outras mães a verem o milagre, assim, porque os resultados são muito incríveis. E aí eu falei assim, eu vou fazer essa certificação. Aí eu fiz a certificação em disciplina positiva, né, certificação internacional, para poder ficar apta a dar workshops, a dar mentorias, para ajudar outras mães. Mas eu testei antes de fazer a certificação mesmo, né? O contato foi para resolver a minha vida primeiro. É igualzinho aqui em casa. Tudo que eu tô fazendo é tipo para aplicar aqui primeiro, para depois poder ajudar outras pessoas, né? Isso é muito interessante, porque a maternidade ela tem uma ressignificação tão grande na vida da gente, né? É muito maravilhoso isso. Então, assim, eu até anotei aqui, tem gente falando, me dá dicas de desfraude, né? Tem os sinais, né, que a gente falou, conversar com a criança, saber se a criança quer fazer xixi, tipo, comprar o troninho, preparar, né, tipo, todo o ambiente, comprar cuecas ou calcinhas bem atrativas, pegar personagens que eles gostam, colorido, também é muito interessante, comprar o protetor impermeável do colchão, o banquinho para colocar os pés na hora de utilizar o vaso, né? Tipo, é importante, do mesmo jeito na introdução alimentar, que é importante a criança estar com o pezinho apoiado, é importante também agora nesse período de desfraude. Apresentar o banheiro para a criança, né? Porque, tipo, gente, bota a criança num vaso sanitário e parece que vai engolir a pop da criança, né? Então, tipo, como é que E você se elas sentiria? aprendem, e elas aprendem Né? com exemplo também, né? Então tem, por exemplo, o meu é menino, ele fica muito Sim. mais comigo do que com o pai, só que meninos fazem xixi diferente, né? Então É, ele gosta de ver ir ao banheiro e ver o pai. O pai, quando ele vai fazer xixi, ele fica do lado, assim, fazendo. tipo, é até engraçado, mas Aham. e aí eu acho que a maior dica que a gente pode dar mesmo é observar a criança e conhecer a sua criança para você perceber Sim, os sinais que ela está os te dando. sinais. E uma coisa é você incentivar, que nem a Kenia está falando, de Verdade. coloca lá um pinico, leva ela no banheiro, fala, é aqui que faz xixi. Às vezes, quando eles têm amiguinhos, o Léo ficou com vontade depois que ele começou a ver o amiguinho vir aqui em casa e ir no banheiro, porque era da mesma idade, mas já estava desfraldado. E aí Aham. ele ficava assim, ele não tem Bacana. fralda, também quero. E aí eu abaixava e fazia. Então, eu Aham. respeitava as vontades dele, incentivava. Falava assim, hoje tava calor, quer ficar sem fralda hoje? Não, hoje eu não quero. Então tá bom. É diferente o incentivar, né? O encorajar, do ter Uhum. que tornar aquilo uma regra. Legal. Desfraldar, você, tem que desfraldar, porque olha lá o amiguinho, já tem menor que você, já tá sem fralda. Essas coisas são péssimas, porque isso Deu uma travada aqui. é mais do Oi. outro do que de mim. Travou?
Voltou. Mas é importante isso mesmo que você falou. Travou, mas eu continuei te escutando. Ah, tá. Uma coisa que está funcionando bem aqui em casa, que eu vejo que o Lucas adora, é tchau, cocô, xixi. Tipo, mesmo quando ele faz na fralda, eu, quando vou trocar ele, eu vou lá no banheiro e faço, filho, vamos jogar o cocô no vaso? Aí, tipo, joga o cocôzinho no vaso, aí ele sobe na descarga, né? Tipo, dá descarga e faz tchau, cocô. Ou quando eu estou no banheiro, ele faz tchau, cocô da mamãe. É só ouvir um barulho da descarga que ele entra no clima, sabe? É bom porque já vai ambientando, né? Sim. E uma coisa, assim, que eu acho que, assim, são os conselhos que eu escuto de várias amigas, ter perseverança, né, no processo depois que começa, criar uma rotina, tá sempre lembrando a criança, tipo, ai, vamos no banheiro fazer xixi, ou você quer fazer cocô, tipo, porque às vezes ele também não vai ficar falando sempre, né? E ter a consciência de que os escapes vão acontecer. Eu Sim. acredito, né? Tipo, não é da noite para o dia que ele vai. Ai, não, hoje ele fez e agora ele vai fazer sempre. Os escapes Tem. Sim. vão acontecer, né? Os E escapes acontecem e é importante a gente não brigar, não julgar, não envergonhar a criança, porque isso pode ser ruim. E uma coisa interessante é que na maioria dos casos em que a gente deixa a criança desfraldar, né, não é a gente que incentiva, às vezes o desfraude acontece em 2, 3 dias, não tem quase nenhum escape e a gente não precisa ficar lembrando, porque elas estão exatamente prontas para preparadas. desfraldar e Aham. preparadas. Então a gente não precisa, porque se a gente desfralda antes e a gente fica, vamos lá no banheiro, vamos lá no banheiro, a prioridade deles, da criança, e que nem todas as mães já devem ter percebido, principalmente se tem um filho de 2 anos para frente, a prioridade deles é brincar. Porque é no Sim. brincar que eles aprendem, é no brincar que eles se descobrem, que eles criam, que eles têm ali o mundo deles. E eles não querem parar nada, não querem tomar banho, não querem comer, não querem dormir, porque eles querem brincar. E aí a gente vai lá interromper a brincadeira porque deu 20 minutos e a gente tem que levar eles para fazer xixi. Eles vão fazer birra, eles vão ficar frustrados, eles vão se jogar que não querem ir. E aí vira uma bola de neve, né? Então, se a gente Verdade. espera o momento deles, esses episódios também vão ser muito mais esporádicos e vai ser muito mais saudável, muito mais leve o desfraude. Vai ser assim, nossa, eu nem vi que ele desfraudou. Foi 2, 3 dias, acabou. E tem até criança que desfralda o dia e a noite juntos, porque ela tá totalmente preparada. Uhum, entendi. Bacana, né? Porque todo mundo. Eu nem sabia disso, assim, que, tipo, tem crianças que faz tudo de uma vez. Eu sempre escutei que fazia por etapas. Tem Primeiro é o algumas que diurno, fazem, né? depois é o É um noturno. momento único, né, gente? Por isso que eu digo que a gente tem que observar a nossa criança e não comparar ela com os outros. Você compara Uhum. ela com ela mesma. E Sim, pronto. muito bom mesmo. Bom, o Léo vai fazer 3 aninhos. E Vai. eu queria saber como é que foi ou como é que está sendo, né? Porque eu, inclusive, fiz uma postagem hoje que eu vi que essa fase dos 2 anos, ela pode começar com 1 ano e 6 meses e ir até, às vezes, os 4 anos, né? Então, assim, é um Sim. processo. Como é que foi para você? Como é que está sendo? Bom, lá com 1 ano e 6 meses que tudo aconteceu e eu achava que era a famosa adolescência, o Terrible Two que chegou mais cedo na minha casa e tava me doidando totalmente. E aí depois que eu comecei a estudar, eu percebi que na verdade isso é um olhar nosso, né? De falar que é o Terrible Two, os terríveis dois Aham, anos. Na verdade, é uma idade em que eles estão abertos e descobrindo coisas a todo momento e eles aprendem muito nessa época. Eu, assim, verdade. apesar de ser uma etapa muito desafiadora, porque é um momento em que eles estão testando eles mesmos na questão de eu sou alguém além da minha mãe, eu tenho minhas vontades, até onde minhas vontades podem ser aceitas, até onde eu Uhum, tenho voz. Então, eles são pequenos cientistas, né? Então, nessa idade, eles estão testando tudo a todo momento. E aí o sim, nosso olhar ele tá me desaforando, ele está teimoso, ele tá birrento, ele tá isso, ele tá aquilo, porque é um olhar nosso adulto, né? É sim. cultural essas coisas. Mas Ele se a tá gente manipulando, né? Como muita gente exatamente, fala. manipulando, não sei o quê. Não, ele olha para mim, nos meus olhos e faz o que eu falei para ele não fazer. Mas se a gente começa a estudar o cérebro da criança
entender o processo de desenvolvimento neurológico mesmo, a gente percebe que isso tudo faz parte de um desenvolvimento para uma maturidade que a gente espera lá na frente e que é uma fase que a gente precisa muito estar atento ao que a gente está ensinando, ao que a gente está mostrando de valor, ao que a gente está colocando ali de que pode, que não pode, de limite, de uma maneira respeitosa, porque é isso que vai ficar para frente. Então, Verdade. é uma idade que eles estão absorvendo tudo, assim. É desafiadora, é muito desafiadora, porque eles não param um segundo e a todo momento você tá tendo que, tipo, pensar o que é que você vai falar, o que é que você vai fazer, o que é que ele tá vendo que eu tô fazendo, porque eles aprendem tudo. Mas, então, hoje eu digo que são uns incríveis 2 anos. E me fala uma coisa, eu vi que você excluiu telas aí na sua casa, né? Tipo, e você faz muitas atividades que eu fico impressionada, assim, com caixinha de papelão. Você cria um ambiente assim muito propício para ele, né? Ele tem um momento de manhã de vocês que você, né, tipo, tem aquela conexão no café da manhã e depois ele fica mais solto para você poder fazer, né? Uhum. As coisas da casa, da Fernanda mesmo, né? Nesse processo, assim, hoje, mesmo você aplicando todas essas técnicas da disciplina positiva, ainda tem momentos, assim, de muito estresse? Tem alguma dica, assim, de ouro que você Olha, repassa? o que eu posso dizer é que uma criança que faz birra é uma criança saudável. Sim. Se alguém um dia virar e falar assim, eu tenho a fórmula para o seu filho nunca mais fazer birra, corre para outro lado. Porque isso não existe. A birra é uma forma das crianças se expressarem. O choro, a manha, o grito, elas estão tentando se expressar. Elas estão querendo comunicar alguma coisa que não está sendo atendida e é um pedido de ajuda. Sim. Isso de forma alguma quer dizer que então eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Não, a gente não Uhum. vai fazer tudo o que a criança quer. Existem regras, existe certo e errado, mas a gente não precisa colocar essas regras e esses limites batendo, punindo, colocando de castigo, sendo violento na nossa comunicação, porque isso afeta a criança, né? E Sim. nos torna quem somos hoje, pessoas emocionalmente doentes. Então, não tem regra, assim. O que acontece com a disciplina positiva é que as birras, né, que todo mundo... O problema de todo mundo é as birras. O pessoal fica apavorado com as birras. O que acontece é que as birras ficam mais brandas e mais esporádicas. Em vez de ser Uhum. uns picos, assim, todo dia, várias Direto. vezes ao mesmo dia, elas vão e voltam, vão e voltam. E a gente acaba conseguindo lidar melhor com aquilo. E o que acontece é que muda o nosso olhar de ai, que saco, lá vem ele fazer birra de novo. Quando acontece uma birra, eu fico assim, o que eu posso ensinar agora? Porque se ele tá fazendo uma birra, é uma oportunidade que eu tenho de ensinar alguma coisa. Então tá, ele tá frustrado porque o amigo pegou o brinquedo. Então o que eu vou ensinar para ele? Sim. Empatia. Ó, o amigo pegou o brinquedo, ele queria muito brincar com o seu brinquedo. Você não quer dividir, você não quer emprestar. Por que você não vai lá para ele e fala que você ficou chateado em vez de bater? Então é a hora que a gente ensina as coisas. Se eles não fizerem birras, a gente vai ensinar o quê? E aí muitas Maravilhosa essa pessoas, colocação. na hora que as pessoas vêm com mas eu bato, eu apanhei e deu certo. Quando eu bato, eu ignoro, ele para na hora, dá certinho. As pessoas confundem muito medo com respeito. A Sim. criança não tá te respeitando, ela tem medo. Sabe aquela pessoa que fala assim, meu pai só me olhava e eu parava? É medo do pai, não é respeito. Verdade. E a gente é uma geração que foi criada assim porque é o que eles sabiam fazer. Só que Isso. hoje a gente já tem estudos, né, da neurociência que provam que isso faz mal, que isso não tem resultados bons ao longo prazo. A disciplina positiva, ela olha muito a longo prazo. É muito mais fácil bater, é muito mais fácil pôr de castigo, porque a criança para mesmo. Mas o Sim. que a gente quer lá na frente, né? A gente quer uma criança, um adolescente que confie nos pais, que não tenha medo dos pais, que venha contar as coisas, ou a gente quer um adolescente que, vou me vingar dos meus pais, vou fazer escondido, se eles me pegarem depois eu vejo. Sim. Eu não quero isso. Verdade. Eu também não. Eu fico até. Eu tô estudando, tô fazendo um curso de PNL para pais e professores, e aborda muito isso. E tô fazendo um outro mini curso da Nanda Perim, que é do Psicimama, né? E Uhum. hoje, por coincidência, eu
ela deu uma dica que eu achei bem interessante, que eu acho que cabe aqui, que é justamente fazer um aviso, tipo, você antes de sair de casa, né? Tipo, você Fazer um já combinado. estudar algumas situações que possam acontecer, por exemplo, vai pro parquinho com a criança. Hoje eu fiz E isso. aí, você já fez isso? Bom, Hoje eu quem acabei usou. de fazer isso hoje. Foi, pronto. Quem usou essa técnica, eu ainda não usei. Mas, tipo, quem usou essa técnica falou pra mim, ó, deu super certo, né? Fazer um aviso prévio estruturado. Como é que funciona, né? Você vê quanto tempo você vai ter, né? Tipo, você já vai chegar, ó, filho, a gente vai ficar aqui tanto tempo, então você aproveita, você curte, né? Então, assim, você deixa ele livre lá, daqui a pouco você se desconecta para se conectar de novo, né? E aí, se você tem meia hora, com uns 20 minutos, tipo, ó, se daqui a pouquinho a gente brinca mais um pouco. Quando vai chegando perto do momento de ir embora, você vai lá na criança e faz, ó, a gente tem só 5 minutos. Ele não entende tempo, mas tipo, você quer estar brincando no escorrego aqui? Você quer ir no escorrego mais quantas vezes? 4 ou 5 vezes, né? E aí a criança, quero 5, né? Porque quer sempre mais. Tá, então vamos lá, mamãe vai contar Tem com criança que nem você. sabe o que é 5 ou 4, escolhe 4. Exatamente. E aí, nesse processo, tipo, o que me disseram é que no final, ele, depois do que ele escolheu, simplesmente ele já vem pulando, feliz da vida, né? Sim, E uma coisa bacana também é sempre ter alguma coisa de transição do ambiente que ele tá. Por exemplo, tá numa festinha. As festas infantis têm um objeto de transição, que é a lancheirinha, são coisinhas que a gente leva para casa. Aí você pode também levar, tipo, um bichinho dele e dar nesse momento. Ó, agora a gente vai para casa, pega e aí ele já se conecta ali com o brinquedinho dele predileto. E é muito. Eu achei isso é super bom para a interessante. escola também, para adaptação escolar, deles terem um objeto de segurança de casa. Então, tem Bacana. criança que leva pulseira da mãe, tem também o ritual do coraçãozinho, que você faz um coração na sua mão e faz um coração Fiz na mão da hoje aqui, ó. criança, É porque eu apaguei depois do banho, tá vendo? para mostrar que toda vez que você ficar com saudade da mamãe, você aperta o coração e a mamãe vai lembrar vai saber que você está precisando e também aperta. Então tem Ai, vários que rituais bonitinho. assim de conexão, né? E isso daí que você falou é uma ferramenta da disciplina positiva, né? Que a gente chama, tem os combinados e tem as escolhas limitadas. Sim. Eu uso muito escolhas limitadas aqui em casa, que é simplesmente você dar duas opções, né, para a criança escolher das quais das duas você aceita. Então, eu falo assim, vamos colocar roupa. Não quero colocar roupa. Você quer a camiseta azul ou a camiseta vermelha? Você decide. Aí ele, azul. E aí, quando a gente dá a opção para eles, a gente, além de encher o Empodera tanque ele, né? deles, né, de nossa, eu sou capaz, eu pertenço, Sim. mamãe confia em mim para tomar minhas escolhas, eles ficam maravilhados deles estarem fazendo as escolhas. E pra gente, isso é abrir mão do controle, porque pra Aham. gente não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente, é óbvio que você vai chegar assim, você quer essa blusa verde ou essa laranja e você não quer que ele use verde, mas então não dá a Aham. opção da verde. E aí Sim. vai chegar um momento que eles começam a fazer combinados também, né? Às vezes eu vou falar alguma coisa por ele, só mais vai tocar o despertador 5 minutos, porque para ele o tempo também é muito abstrato, né? Então Sim. eu ponho um despertador para ele saber, que aí fica mais visual, mais Uhum. auditivo. E aí o despertador toca e ele vem para mim assim, só mais 5 minutinhos, só mais um pouquinho, posso só mais uma vez? Aí eu, se para mim, isso antes para mim era tipo assim, não, não pode. Aham. Tipo, e aí eu mão do controle e falo assim, se para mim não tiver problema nenhum, mais 5 minutinhos, tá bom, mais 5 minutinhos e a gente vai. E aí ele vai, e aí ele vem e fala, e eu falo, vamos, vamos. Funciona todas as vezes? Não funciona todas as vezes. Tem dias que ele não dormiu direito, tem dias que ele não tá afim, tem dias que ele quer me testar, né? Na verdade, testar um pouco mais até onde vai o meu limite. Aham. E aí ele pode testar, não tem problema nenhum ele sentir raiva, ele se sentir frustrado, ele querer testar. Ele está se descobrindo. Então eu preciso deixar ele se descobrir. Mas e aí é essa hora que se eu tiver um limite, uma regra, eu sigo com firmeza e gentileza. Olha, eu entendo que você queira ficar mais 5 minutos, mas combinamos e agora precisamos subir. Tá tudo bem. Pode ser que ele venha
ok, pode ser que ele venha triste. Mas a gente não pode esperar que tudo que a gente fale para os nossos filhos, eles têm que aceitar sorrindo, sem protestar. Sim. Porque é isso que antes a gente foi criado, né? De tipo, se Não, chorar a mais criança ainda, não vai tem apanhar mais querer. ainda. É, E você a não tem que criança não tem querer. querer, né? E se chorar, vai chorar com razão, porque eu vou te bater. Aham. Então, a gente tem que entender que os nossos filhos vão chorar, vão protestar, e é importante isso, porque ele protestando, ele querendo negociar, ele tentando ter voz, vai ser um adulto que consegue se colocar, vai ser um adulto que consegue pôr as suas opiniões, que não vai se calar, não é aquele adulto que não consegue se expressar. E é por causa disso, a gente tem muito disso hoje em dia, né? Dessa dificuldade de colocar o que a gente acha, de se expressar, porque a gente não podia, e as mulheres principalmente, porque Uhum. menina não pode ficar brava, menina não pode ser brava, menina não pode ter raiva, menina não pode chorar, menina não pode nada. E aí Sim. tem esse monte de gente que não consegue falar não consegue sair de relacionamentos abusivos, e aí a gente já entra em É várias outras verdade. coisas. Bom, gente, o nosso tempo está ficando um pouquinho mais curto, mas ainda dá tempo aqui para quem entrou depois, não pegou nossa apresentação, eu vou fazer uma reapresentação aqui breve, tá? Eu sou a Kênia Gralha, casada, mãe do Lucas, um bebê de 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 aninhos agora, dia 16. Sou jornalista em transição de carreira para coach materna e educadora parental em criação consciente e comunicação consciente. E a Fernandinha, fiz uma colinha aqui, ó, ela é mãe do Léo, casada, coach materna e educadora parental também. Ela é idealizadora do @a.rodamaterna e cofundadora do @edujuntos. É uma plataforma bem interessante, gente, que tem vários conteúdos, assim, de tudo isso que a gente tá falando. Vale muito a pena, tá? Então, como eu falei, para a gente fechar, né? Porque o tempo já está quase no limite. Qual que é a mensagem, Fernandinha, que você tem sobre esse tema, esses temas que a gente abordou, que possa ficar assim para as mães, para mostrar para elas que elas não estão sozinhas. E todo esse processo, né, da maternidade, né, é um processo que muitas mães passam só, né, por falta de conhecimento, por falta Sim. de um monte de coisa. E aí, qual que é a mensagem que você deixa para essas mães? Bom, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu queria que tivessem me falado e que esses dias eu percebi num post meu. Mães se cobram isso, né? De não conseguir pedir ajuda. E tem um provérbio que fala que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. E ele faz mais sentido para mim agora que eu tô na quarentena, que a gente não consegue, a gente não precisa dar conta de tudo. Então a gente tem que abrir mão desse controle, dessa culpa interna, dessa cobrança interna de dar conta de tudo. E Verdade. delegar coisas, distribuir coisas, ter prioridades. E eu acho que hoje a minha prioridade é o meu filho. Porque a louça vai ter daqui a 10 anos, a bagunça na cozinha vai ter daqui a 10 anos, e isso nunca vai acabar. A Verdade. infância dele tem uma data para acabar. A É, infância dele é uma só, e eu só tenho uma oportunidade de fazer tentar diferença. fazer um pouco diferente, de fazer o mais próximo do que eu gostaria. E eu vou errar, e eu erro todos os dias, todas nós erramos, mas a infância dele é uma só. E E eu quero errar faz poder. parte. Faz parte, a gente aprende também com os nossos erros e a gente tem que Verdade. mostrar para os nossos filhos que tá tudo bem errar. Porque se a gente fica naquela de que eu sou a mãe perfeita, de que eu quero ser a mãe perfeita, a gente também joga uma pressão em cima deles de que eles precisam ser perfeitos. A gente Sim. coloca eles com uma mãe idealizada que não existe e uma pressão desnecessária. Então, se humanizem na frente do filho de vocês, mostrem que vocês erram, que vocês aprendem com os erros e tenham Pedir prioridades. desculpa para eles também, né? Porque faz Exatamente. E parte, eles entendem e eles são perdoam muito com muito mais acolhedores. facilidade. Eles são muito Verdade. acolhedores. E tenham prioridades, porque ninguém dá conta de tudo. E se alguém falar que dá conta de tudo, a pessoa provavelmente ficou fora dessa conta, porque a conta não fecha, gente. E a gente precisa muito de ter um tempo pra gente, aquele autocuidado, porque isso faz total diferença na Verdade. nossa paciência, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente transborda. Se a gente está cansada, exausta, se a gente não se ama, se a gente não tem carinho com a gente não vai conseguir dar isso para os nossos filhos, por mais que a gente queira.
Nem para os filhos, Então, nem para ninguém, né? Porque a gente fica exatamente. irritada, fica esgotada e quer. Só E quer dormir. principalmente no isolamento, que a sobrecarga aumentou muito, muito mais, por vários motivos. Então, eu acho que é um momento de prioridades mesmo, de priorizar a parte mental dessas crianças, a nossa parte mental. Tipo, tudo bem ficar bagunçado, gente. Abre mão do controle da casa toda arrumada, deixa pra lá, não tá recebendo visita mesmo. Então, Ah, eu vou eu te falar. desapeguei. Eu aqui em casa, eu sou totalmente desapegada com esse negócio de visita, sabe? Tipo, eu vivo aqui, sou eu, meu esposo e meu filho, e se vai chegar alguém, Lucas rabisca o sofá, rabisca a parede, a cadeira, e o povo faz, nossa, mas você não tem apego? Nenhum, gente. Depois troca sofá, quando passar a fase, troca tudo, entendeu? E tá tudo bem. Eu, não, eu fui criada, tipo, ah, não, não vai comer nisso aqui por conta da visita. A casa tem que estar arrumada por conta da visita. Que visita? O Sei. importante é a gente, né? Não. Exatamente. Perfeito. E, então, muito bacana seu recado. Inclusive, eu vi um vídeo da Elisama Santos, né? Essa semana. E ela falou justamente disso, sobre os gatilhos que a gente tem em relação à nossa infância. A nossa infância é única, sabe? E isso reverbera, tipo, como é que eu posso Pra falar? sempre. Reverbera a vida inteira. A infância, ela não deixa a gente. Tem muita gente que faz, ah, não, o que aconteceu na infância vai ficar na infância. E não vai ficar, né? Todas Acompanha as a mães que gente eu durante toda a atendo vida. vêm com questões de crenças que estão bloqueando elas agora enquanto mães, porque assim a gente vai escondendo, né, essas Sim, crenças. A gente joga ali para nossa sombra, mas na hora que a gente tem um filho, eles jogam luz e eles sabem atingir exatamente as nossas feridas e os nossos gatilhos. verdade. E aquilo que a gente achou que estava resolvido, que nem existia mais, está lá para trás, eles vêm com tudo e aí a Verdade. gente não sabe lidar com aquilo. E aí a gente Exatamente precisa isso. procurar ajuda, a gente precisa se reconhecer, se acolher e ir em busca dessa jornada aí, porque faz total diferença na criação dos nossos filhos. Para a gente não Verdade. passar para frente essas feridas, né? Verdade, faz muito sentido isso. Gente, olha só, tá terminando o tempo, tá? Lembrando que próxima semana a série Maternária Perdeu o Controle continua. Eu ia finalizar a série próxima semana com a Claudinha do My Precious Kids, mas a Carol do Elo Materno, ela tá se especializando em sexualidade pós-maternidade. E eu fiquei assim, né? Tipo, tenho que fazer uma live com ela, porque, gente, depois da maternidade isso muda também, né? Sim. E aí, próxima semana vai ser com a Carol, tá? Duelo Materno. E eu queria aqui expressar minha gratidão, Fernandinha, por você estar aqui dividindo comigo essa live, Obrigada tá? a Foi você pelo convite. incrível. E com certeza, assim, eu tenho certeza que essas experiências vai proporcionar, assim, vai confortar o coração de outras mães que passam por esses momentos, né, sozinha. Gente, ela já é coach materna formada, tá? Então, quem quiser apoio, mentoria, ó a Carol aí, ó, falando, ei, é você mesmo, amor. Procura a Fernandinha, que ela é maravilhosa. Segue ela lá no @a.rodamaterna. Tem dicas incríveis. Ela fala sobre o dia a dia dela com o Léo. Dicas de brinquedo com papelão. Eu vi o submarino e fiquei encantada. Eu fiz, ai, eu Ficou vou fazer horrível tipo aquele isso, submarino. gente. Gostei muito. Obrigada mesmo, tá? A você. E obrigada Obrigada a também a você. todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima semana. Fiquem com Deus e beijos. Beijo, beijo aí para Beijo, todo tchau. mundo. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.